Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, dependendo de qual hora vocês estiverem assistindo. Meu nome é João Vitor, sou um dos monitores aqui do GAP, faço parte da equipe de História e hoje é o nosso primeiro encontro juntos, a nossa primeira aula. Então, antes de mais nada, gostaria de dar boas-vindas para vocês. Nós vamos estar juntos ao longo dos próximos meses, até novembro, se tudo der certo, nos preparando para a prova do Enem, que é um momento muito importante na vida de vocês, porque é quando vocês vão entrar na faculdade, vão escolher a profissão de vocês, pelo qual vocês vão passar boa parte do resto da sua vida trabalhando. Claro que talvez você possa mudar de curso, talvez você queira fazer outra coisa quando terminar, enfim. Mas, em teoria, a gente vai para a faculdade para conseguir uma profissão, que vai ser a profissão que a gente vai trabalhar pelos próximos anos. Mas, enfim, eu espero ajudar vocês com o que for necessário. Estou disponível para tirar dúvidas, se vocês quiserem falar comigo pelo WhatsApp. E, portanto, eu espero que o nosso relacionamento seja o melhor possível. Bom, na nossa aula magna, nossa primeira aula do ano, o assunto de hoje, na verdade são os assuntos, porque tem mais de um tópico, são mais teóricos. Talvez vocês tenham um pouco de dificuldade para entender algumas coisas. Eu vou tentar ser o mais simples e sucinto que eu puder. Vocês me desculpem se eu não conseguir. Nós vamos falar sobre patrimônios históricos, cultura material e imaterial e preservação da memória. São assuntos que estão interligados, relacionados entre si. E você costuma encontrar questões sobre eles na prova de Ciências Humanas do Enem. Então, antes da gente começar a falar sobre a cronologia da história, ter aula sobre Idade Média, Idade Moderna, Brasil Colônia, é bom a gente aproveitar essa nossa primeira aula para discutir um assunto que é mais geral. Então, primeiro de tudo, eu acho que é bom começar a aula discutindo o conceito de memória. O que é memória? Bom, quando você ouvir falar dessa palavra memória, você pensa em quê? Você pode pensar na memória do nosso cérebro, guarda informações, guarda lembranças do passado. Pode pensar na memória do computador. Quanto maior a memória, mais coisas você pode fazer ao mesmo tempo. Abrir um navegador com várias abas, jogar, abrir o Word, enfim, uma maravilha. Então, para a palavra memória, existem diversos significados diferentes, dependendo para quem você vai perguntar. Aqui na nossa aula da disciplina de História, que é uma ciência histórica, memória é uma narrativa a respeito do passado que é construída a partir de fatores subjetivos com base no presente. Essa definição oficial talvez não tenha ficado muito clara para vocês, então vou tentar explicar melhor esse bicho de sete cabeças. O que seria uma narrativa a respeito do passado? Primeiro de tudo, o que é passado? O que eu me refiro quando eu falo em passado? Pode ser o dia de ontem, já passou. Pode ser o mês de fevereiro, vocês estão assistindo essa aula em março. Pode ser 2021, 2020, década de 2010, enfim, um tempo que não volta mais. E aí, eu posso tentar contar o que aconteceu no passado, o que aconteceu ontem, o que aconteceu no passado, retrasado, enfim, de várias maneiras. Por exemplo, eu quero contar o que aconteceu no ano de 2016. Como eu faço? Eu posso contar o que aconteceu comigo. Eu estava no segundo ano do ensino médio, eu me mudei, arranjei uma namorada. Posso contar o que aconteceu no Brasil, foi um ano turbulento. Nós tivemos um presidente deposto do cargo por um processo de impeachment. Nós tivemos as Olimpíadas do Rio, que foram envoltas em muitas polêmicas. Posso contar sobre o que pior aconteceu no mundo nesses 12 meses. Enfim, tudo isso que eu falei são narrativas sobre o passado. E eu vou construir essas narrativas, eu vou contar essas narrativas com base em quê? O que eu vou usar como fonte de pesquisa? Eu posso usar minha experiência pessoal, não só para falar da minha vida, mas falar também dos eventos que eu presenciei, e que eu tenho minhas opiniões sobre eles. Posso usar os relatos dos outros, as ideias de pessoas que eu conheço, pessoas que eu admiro, que também vão ser carregadas de uma certa subjetividade. Posso usar informações que eu vejo na internet, posso usar revistas, posso usar livros, jornais. Não, tem várias maneiras. No processo de criação de uma memória, são usados fatores subjetivos, ou seja, opiniões,
ideias, ideologias, juízo do valor, isso tudo do presente. Então, se hoje eu acho que o ano 2016 foi terrível, eu posso muito bem construir uma memória que vai alterar ou selecionar somente acontecimentos, né, para que pareça que o que 2016 foi de fato um ano terrível. Mesma coisa ao contrário, se eu acho que 2016 foi um ano maravilhoso, eu posso muito bem construir uma narrativa, tá, uma memória que vai fazer com que 2016 pareça um ano maravilhoso. Tá? E aí, eu posso mudar de opinião depois, e aí eu vou mudar a construção da minha narrativa. Tá? Eu posso transformar um ano, um período passado, um acontecimento, tá? Segundo a minha vontade, em bom ou ruim. Tá? Posso, por exemplo, dizer hoje que o impeachment da Dilma foi horrível, por conta disso, isso e isso. Mas daqui a alguns anos eu posso mudar de ideia e posso dizer completamente o contrário. Posso falar que foi uma das melhores coisas que já pôde acontecer para o Brasil. Tá? Então, a maneira com a qual eu olho para o passado, se eu aprovo ou desaprovo, vai mudar a narrativa. Eu posso selecionar, alterar fatos que embasem aquilo que eu digo. Tá? Então, isso que são memórias. Tá? É uma narrativa a respeito do passado, sobre algo que já aconteceu, construída a partir de fatores subjetivos, então, aquilo que eu acho, aquilo que eu acredito, as minhas próprias ideias, isso tudo hoje no presente. Tá? Então pode ser que daqui a alguns anos a memória vai mudar também. Eu posso esquecer, apagar uma memória e construir outra, com base naquilo que eu acho. Aí você pode falar, professor, mas uma narrativa sobre o passado não seria uma história? Ah, é uma história. Isso aí que eu falei, não poderia ser a história de 2016, a história da minha vida naquele ano, a história do Brasil naquele ano? Então, eu evitei usar a palavra história nesse primeiro momento, porque aqui na nossa aula ela vai ter um outro significado. Primeiro de tudo, a disciplina da gente, história, ela é uma ciência. Tá? Ela é uma ciência que produz um conhecimento sobre o passado, melhor, conhecimento sobre o passado, em forma de narrativas. Tá? Só que essas narrativas, diferente das memórias, são sobre o passado sim. Tá? Essas narrativas que eu vou chamar de histórias, aí eu posso dizer que a disciplina de história é um conjunto de histórias. Você tem a história da Segunda Guerra Mundial, você tem a história da Revolução Francesa, história da Independência, história da República Velha. Tá? Essas narrativas que você encontra nos seus livros, tá? Elas só podem ser aceitas dentro da história, da disciplina, história, da ciência, história, se elas forem construídas a partir da análise imparcial e crítica de fontes. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer a história da Segunda Guerra Mundial, eu vou ter que ir atrás de fontes confiáveis, de vestígios que restaram desse período. Tá? Podem ser jornais, programas de rádio da época, podem ser depoimentos, entrevistas com pessoas, né, que não somente que foram para os campos de concentração, soldados, mas também pessoas que vivenciaram esse período, documentos oficiais, os decretos de presidentes. Até mesmo eu posso visitar os locais de batalha, os campos de concentração, tá, para ver o que sobrou. Enfim, isso tudo são fontes e com base nas informações que eu adquiro, através da análise crítica dessas fontes, eu escrevo uma narrativa imparcial sobre esse período. E aí, o cidadão que faz isso, né, que é um cara chamado historiador, ele vai e mostra o resultado da sua pesquisa para outros historiadores. Se eles concordarem, se houver um consenso, então isso aí passa a se tornar uma história, passa a se tornar uma narrativa do passado que faz parte da disciplina de história, da ciência história. E aí ela vai passar a estar presente nos seus livros, né, no livro que você vê na escola. Então, para a gente entender melhor história e memória, vamos comparar uma com a outra. As duas são narrativas sobre o passado. Ok. Eu coloco o passado entre aspas, porque a gente só pode falar daquilo que restou do passado para nós no presente. Se eu não tiver acesso a informação que me diga, por exemplo, que Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, né, durante a Segunda Guerra Mundial, era aliado de Hitler e nas sombras os dois faziam acordos. Eu não posso colocar isso na minha história se eu não tiver, mesmo se tiver acontecido, porque eu não tenho como saber. Não sobrou nenhum registro disso. Tá? Então, na verdade, a memória e a história são narrativas sobre a reminiscência do passado no presente. Mas ok, vamos dizer que é sobre o passado, acho que vocês entenderam. A memória, ela é feita com base na análise crítica de fontes? Não.
A memória pode ser feita através de convicções pessoais. Muitas vezes, inclusive, ela é feita para atender a interesses políticos de uma pessoa ou um grupo que utiliza essa memória para ganho próprio no presente. Por exemplo, no nosso país você tem políticos mais conservadores de direita que exaltam, né, o período de 64 e 85, eles não chamam de ditadura militar, eles chamam de regime militar, os anos de ouro do Brasil, e eles se colocam como aqueles que vão trazer a continuidade desses anos de ouro. Então, se eu sou um político conservador, e muitos dos que podem votar em mim, no meu potencial eleitorado, têm uma opinião positiva a respeito dos militares, eu vou defender essa memória dos anos de ouro do regime militar para melhorar a minha imagem, né, para ganho próprio. A história ela é volátil? Ela muda com facilidade? Não, não muda. Você pode alterar o que está nos livros de história, mas primeiro você precisa convencer outros historiadores com bons argumentos. Muitas vezes mudanças acontecem por conta de novas descobertas na arqueologia, na pesquisa de campo. E isso acontece bastante no campo da pré-história, né? Até hoje você tem novas descobertas sendo feitas. E é um ramo da história, né, embora o nome talvez sugira o contrário, que ainda não está fechado. Então, por exemplo, acreditava-se que o Homo habilis foi o nosso primeiro ancestral com a capacidade de produzir e manusear ferramentas. Tanto é que ele recebeu esse nome, homem habilidoso, justamente por essa característica. Mas achados de uns fósseis mais recentes mostram que haviam ancestrais mais antigos da espécie humana, né, nossa espécie Homo sapiens, que já conseguiam fabricar lascas de pedras ou de ossos, ferramentas primitivas, que eles usavam para perfurar a carne dos animais, e conseguir mais comida mais nutritiva, porque até então eles só conseguiam comer a parte de fora, não conseguiam comer as entranhas. Então sim, é possível mudar a história, mas não da mesma maneira que a memória. As memórias individuais, suas próprias memórias, elas podem mudar segundo a sua própria vontade. E mesmo a dos grupos também. As memórias coletivas, elas também podem mudar a maneira com a qual um conjunto de pessoas olha para o mesmo período passado, né? Mas isso acontece sem a necessidade de uma discussão ampla e rigorosa, né, ou de novas descobertas, como é na história. E a memória, muitas vezes, ela é tendenciosa, né? Ou seja, eu construo uma memória, às vezes, com determinadas intenções de defender certo ponto. A história, por mais que se discuta a neutralidade do historiador, é um conhecimento que não é enviesado, né, que não vai olhar para os fatos buscando satisfazer um determinado interesse. Claro que isso não significa que você vai ver um livro de história relativizando o holocausto de milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, ou vai dizer que a escravidão aqui no Brasil e nas outras colônias europeias é uma coisa tolerável, mas isso é diferente de você olhar para o passado com segundas intenções em mente. Tá? Uma coisa é eu, com base nos fatos, nos números, produzir afirmações sobre determinado período. Outra é eu já fazer essas afirmações de antemão, sem olhar para os fatos. E eu vou procurar apenas aquilo que suporte a minha versão e esquecer aquilo que é conflitante. Então, memória e história são coisas diferentes. A memória pode se confundir com a história, se elas defenderem a mesma versão do passado. A história pode usar as próprias memórias como fonte, mas não são a mesma coisa. Tá? É bom a gente diferenciar também memória de lembrança, tá? Porque uma lembrança é a recoleção individual de um evento que você presenciou na sua trajetória de vida e que lhe impactou de alguma forma, e você tem recordações, podem ser boas ou podem ser ruins. Uma memória pode ser sim baseada também em experiências pessoais, mas também pode ser sobre coisas que você nunca viveu. Tá? Você pode construir ou se identificar com a memória de um período antes de você ter nascido, né, que você não se lembra direito. Se você concordar com a versão do passado que está sendo propagada. Então, eu mesmo tendo nascido em 2000, eu posso me identificar com a memória dos judeus no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Primeiro porque eu posso ser judeu, então eu posso ter parentes que infelizmente morreram nos campos de concentração. Mesmo se eu não tiver, eu simpatizo, porque eu estivesse vivo naquele período, vivendo na Europa, dominada pelos alemães, eu poderia ter o mesmo fim trágico, infelizmente. E mesmo não sendo judeu, eu sou um ser humano. Então posso muito bem se sensibilizar com essa tragédia, né, na qual milhões de pessoas morreram por conta da sua religião. Tem outro exemplo famoso, né, não sei se vocês já viram, mas é um de um menino, né, isso foi em 2018, que durante o período de eleição, né, um menino de 13 anos de idade, ele estava num comício bolsonarista, né, e ele pegou o microfone e começou a falar: eu tenho 13 anos de idade, o PT acabou com a minha vida, eu vivi todos os anos de corrupção do PT. Imagina um moleque de 13 anos de idade falando isso, não tirou nem o cheiro do leite ainda. Tá?
ligado? O que esse moleque viveu? Ele era só um menino no fundamental, tomando uma madeira de mucilon, andando de triciclo. O que esse moleque pode falar que presenciou o PT acabar com a vida dele? Não. Ele ouviu esse discurso dos pais dele, de conhecidos, pessoas que ele admira, tá? E aí, dizendo que o governo do PT foi marcado pela corrupção, pela incompetência, pelo enviesamento ideológico. Então ele vai lá e repete, né? Especialmente naquele momento de eleições em que era necessário derrotar o PT nas urnas. Tá? Eu não estou querendo discutir se o que ele falou é verdade ou não, até porque eu tenho umas certas convicções sobre o governo petista aqui no Brasil. Mas o fato é que você encontra, assim como ele, pessoas muito jovens hoje em dia, falando com propriedade sobre os governos anteriores, mesmo sem ter vivido direito. Então, as memórias, elas podem ser externas a mim, podem ser sobre contextos, períodos históricos que eu não vivi, mas se eu concordo com o que foi dito, eu posso muito bem defender, tá? Diferente da lembrança, que é baseada em experiências próprias. E assim como nós, indivíduos, temos as nossas memórias pessoais, os grupos aos quais pertencemos também têm suas memórias, nesse caso as memórias coletivas. Quando eu digo grupos, gente, eu me refiro à nossa família, ao nosso grupo de amigos, colegas de uma faculdade, do trabalho, da escola, comunidade religiosa que você faz parte, pessoas com as mesmas convicções políticas, que têm ideias e visões de mundo que você compartilha. Até mesmo pessoas que são unidas por traços étnicos e genéticos, indígenas, afrodescendentes, enfim, são pessoas que fazem parte de um mesmo grupo. Nossa sociedade ela é composta por diversos grupos, né? Até porque o ser humano é um ser social, não vive sozinho. E esses grupos, né, têm as suas próprias narrativas sobre o passado, suas próprias memórias. Essas memórias, né, também são chamadas de memórias compartilhadas. Inclusive é um termo que muitos historiadores gostam de utilizar, porque os grupos são formados por pessoas. As pessoas transitam por diversos grupos, têm inúmeras interações sociais. E a partir dessa enorme cadeia de interações é que surgem as memórias. Então não é uma ciência exata, em que uma memória fica restrita somente a um grupo e pronto. Na verdade, se você for pegar a relação entre a memória individual e a memória coletiva, você vai ver que é uma via de mão dupla. Tá? Os indivíduos e as suas convicções pessoais, eles formam um grupo, eles constroem a memória compartilhada desse grupo, da mesma forma que as memórias individuais são resultado justamente da influência que nós temos do mundo ao nosso redor, das pessoas ao nosso redor e dos acontecimentos que nós presenciamos, né, e também que envolveram a sociedade que a gente vive. Então, nós não somos indivíduos passivos, né, que simplesmente repetem aquilo que ouvimos. Nós captamos as informações e a transformamos de acordo com as nossas próprias ideias. Tá? Então, quem percebeu isso foi um cidadão chamado Maurice Halbecks. E aí, como existem diversos grupos na nossa sociedade, né, esqueci de passar o slide aqui, Maurice Halbecks escreveu um livro sobre isso, sobre as memórias coletivas, né, como nós somos seres sociais, que somos afetados, tá, pelos acontecimentos, pelas relações de poder, pelas características da sociedade em que a gente vive. Tá? Se vocês quiserem, vocês podem ler esse livro, eu posso disponibilizar para vocês, tá? Mas é um livro um pouco mais pesado. Para quem não faz faculdade de história, eu não recomendo, a não ser que você queira se aprofundar mesmo no assunto. Tá? Embora você pode muito bem citar isso aqui na redação do Enem, se for necessário. Enfim, como existem diversos grupos na nossa sociedade, né, tem aqui exemplo, tem família, amigos, comunidades indígenas, comunidades religiosas, partidos políticos, pessoas com as mesmas ideias, convicções do que é certo e errado. Tá? Existem, nesse cenário de pluralidade, um conjunto de diversas memórias coletivas. E muitas dessas memórias acabam por entrar em conflito. Tá? Até porque você pode ter narrativas distintas sobre os mesmos períodos históricos. Tá? Um exemplo muito clássico, né, desse tipo de conflito é o das memórias dos anos da ditadura militar, do regime militar, de 64 a 85. Isso aí pode ser visto de várias maneiras diferentes, né, dependendo de quem vai lhe contar o que aconteceu. Você pode ter, como já foi dito, a memória dos anos de ouro, em que a economia teve um salto surpreendente no período do milagre econômico, que o agronegócio brasileiro se desenvolveu bastante, que havia respeito pelo poder público. Tá? Inclusive, é essa narrativa que é utilizada pelos grupos do presente, né, do século XXI, para pedir intervenção militar.
Mas você pode ter também a memória dos anos de chumbo, em que milhares de pessoas perderam seus direitos políticos, foram obrigadas a se exilar, sair do país para não serem perseguidas pelo governo. Havia censura nos meios de comunicação, tá? Nas rádios, inclusive nas artes também, músicas que eram cortadas, que eram proibidas de serem tocadas nos programas de rádio, na TV. E sem contar naqueles que foram mortos ou torturados nas dependências dos órgãos de repressão estatais, né? O DOPS, o DOI-CODE. Então, nesse ponto das memórias coletivas, é muito interessante a gente falar sobre uma questão que está ligada a isso, a essa pluralidade de memórias, que é o esquecimento. Tá? Porque quando você cria uma memória, você acaba selecionando aquilo que deve ser lembrado e o restante acaba sendo esquecido. Memórias coletivas diferentes são construídas a partir de elementos diferentes do passado, que vão ser relembrados. Por exemplo, ao construir a memória dos anos de ouro do regime militar, você acaba relativizando, esquecendo todas as perseguições que o governo empreendeu, né, com seus chamados inimigos, os guerrilheiros comunistas. Né? A questão ela fica mais delicada quando nós pensamos que os próprios governos também criam suas memórias, né, que vão se tornar as memórias oficiais. E detendo do poder de alterar nomes de ruas, monumentos, apagar recordações que remetem ao passado, os governos eles acabam decidindo aquilo que deve ser lembrado e aquilo que deve ser esquecido. E essa escolha, muitas vezes, é para justificar um projeto político no presente. Olá, pessoal, peço perdão aí, tive um pequeno contratempo aqui. Parei de gravar por alguns minutos, estou voltando agora. E bem, nós estávamos falando sobre as memórias oficiais, tá? A relação entre os governos, né, entre aqueles que detêm o poder de apagar o passado e o porquê que eles fazem isso. Tá? Então, um exemplo, né, do governo utilizando as memórias para benefício próprio foi quando houve a proclamação da República aqui no Brasil. Tá? Diversos elementos que lembravam o Império foram apagados ou tiveram seu nome alterado. Vários bens, né, edifícios, fazendas que a família imperial detinha, né, foram apreendidos ou leiloados, e lugares como o Largo do Paço, que era onde ficava o Paço Imperial, e o Colégio Dom Pedro II, que era o nome do imperador no momento da proclamação, tiveram seus nomes alterados, tá, para, respectivamente, a Praça 15 de Novembro, né, que foi a data da proclamação, e o Colégio Nacional, justamente para esquecer as memórias do Império. Então você acaba tendo, dentro da sociedade, uma disputa de diversos grupos sociais para preservar e manter vivas as suas memórias. E de que maneira que eu posso preservar uma memória? De que maneira eu posso manter viva essa memória? Através daquilo que nós chamamos de lugares de memória. O que são os lugares de memória? São lugares que fazem parte da memória de um grupo, a partir dos quais é possível acessar o passado. Tá? Então, monumentos, museus, acervos, até mesmo alguns edifícios, algumas instituições, símbolos, lemas, tudo isso daí são lugares de memória. Então, por exemplo, o Museu do Holocausto, né, tem vários museus do Holocausto no mundo. Esse aqui fica em Curitiba. O Museu do Holocausto guarda recordações da crueldade dos nazistas com os judeus. Então ele vai servir como recordação não só para os judeus, mas também para todas as pessoas que visitam esse museu, de tudo de ruim que os judeus passaram nos campos de concentração na Segunda Guerra. Tá? E aí, dessa forma, a memória, né, nesse caso a história também, porque os livros de história reconhecem o massacre dos judeus, vai continuar viva, né? Muitos anos depois, né, da Grande Guerra ter acabado. Outro exemplo você vê aqui do lado, esse aqui é o terreiro Casa Branca, em Salvador, e é um dos primeiros terreiros de candomblé do Brasil. Né? Inclusive, acho que, se não me engano, é o mais antigo. Então ele faz parte da memória não somente dos fiéis do candomblé, mas sendo uma religião de matriz africana, faz parte também dos descendentes de escravos, das populações descendentes africanas, tá? Cujos antepassados foram escravizados e basicamente se tornaram posse dos seus donos. Eles eram proibidos, inclusive, de cultuarem a sua religião. Tá? Então, esse terreiro aí é um símbolo de resistência, né, dos africanos que foram trazidos para cá para serem escravizados. E aí eu queria mostrar também, né, a estátua do bandeirante Borba Gato. Né?
que vira e mexe, essa estátua provoca polêmica, né? Tem gente que já, inclusive, botou fogo, né? Tem muitos historiadores manifestantes que já pediram a remoção desse monumento. E as controvérsias envolvendo essa estátua mostram como os próprios lugares de memória são disputados e discutidos ao longo da sociedade, dentro da sociedade. Porque essa estátua ela foi construída pelo governo de São Paulo para preservar a memória dos bandeirantes. Borba Gato ele foi um bandeirante e as bandeiras, de onde veio o nome, foram expedições realizadas no interior do Brasil durante o século XVIII em busca de metais preciosos. Isso durante um tempo em que só havia povoamentos no litoral, né? E essas bandeiras foram responsáveis por desbravar e ocupar em nome de Portugal, né? Porque na época Portugal era a metrópole do Brasil, terras que até então estavam inabitadas, né? Que só tinha mato, só tinha selva. Só que essas expedições não eram feitas somente com o intuito de extrair metais preciosos. Não. Esses mesmos bandeirantes, inclusive o próprio Borba Gato, faziam essas viagens também para aprisionar indígenas para serem escravizados. Então, ao mesmo tempo que essa estátua remete à memória de um período em que, que as bandeiras foram responsáveis pelo desbravamento do Brasil, você também tem a memória de um período em que os indígenas foram extremamente maltratados. Tá? E quando você faz parte do governo, quando você é o governo, você faz uma homenagem a uma figura histórica que esteve envolvida com a morte violenta de milhares de pessoas, você está meio que legitimizando todas as atrocidades que essa pessoa cometeu. Tá? Então é por isso que existe muita polêmica sobre aquilo que deve ser lembrado e aquilo que deve ser esquecido. Especialmente quando é o próprio Estado que participa do processo de decisão dessas escolhas. Tá? E aí o Estado, né, quando eu digo Estado, gente, é o governo, poder público, ele pode preservar esses lugares de memória transformando-os em patrimônios. O que é um patrimônio? Né? Patrimônios são bens materiais ou imateriais. Tá? Você tem aqui a definição que está presente na nossa Constituição, que fazem parte, né, são considerados parte da história, da cultura e da identidade do lugar, até porque isso tudo são construções feitas por pessoas que decidem o que faz parte ou não. E exatamente por isso, né, por fazerem parte da história, da cultura, da identidade do lugar, devem ser preservados pelo Estado. Então, quando o governo tomba um patrimônio, né, porque o ato de transformar algo em patrimônio se chama tombamento, esse lugar de memória, né, ele passa a ser legitimizado. Né, a narrativa daquele grupo, né, da memória a qual o patrimônio está ligado, acaba sendo legitimizado. O Estado está dizendo que ele faz parte da memória de um grupo coletivo maior, que é o da população. Tá? Seja a população de um Estado, seja a população de um país, ou no caso dos patrimônios mundiais, tá, que são protegidos pela Unesco, da espécie humana. Aqui no Brasil, o órgão responsável pelo tombamento dos patrimônios nacionais, porque também tem os patrimônios estaduais, é o Instituto do Patrimônio Artístico, Histórico e Artístico Nacional, que é o IFAM. Tá? E os patrimônios eles podem ser materiais ou imateriais. Tá? Patrimônios materiais, chamada cultura material, inclui conjuntos urbânicos históricos, né, que são você tem o Centro Histórico de Ouro Preto, você tem o Centro Histórico de Olinda. Tá? O Centro Histórico de Olinda, né, ele foi preservado justamente porque ele tem edifícios de várias épocas, né, que foram construídos de maneiras diferentes. E a preservação dele, né, é fundamental para compreender como a cidade foi mudando através do tempo. Tá? Você tem também... perdão. Você tem sítios arqueológicos, tá? O Parque Nacional da Serra da Capivara, paisagísticos também, templos religiosos, né? O Santuário de Bom Jesus e Matozinhos, Congonhas. Você tem cidades, na cidade já falei. Né? Você tem fortes militares, o Forte do Brum, Forte Orange aqui, Recife, são patrimônios nacionais. Tá? Você tem monumentos, edifícios, tá? Bens individuais, coleções e arquivos. Tudo isso que você pode tocar são bens materiais, de cultura material, patrimônios materiais. E os patrimônios imateriais são aqueles que você não consegue tocar. Tá? São bens, digamos assim, abstratos. Saberes, ofícios, modos de fazer, festas, celebrações, danças, músicas, peças de teatro. Tá?
O frevo, por exemplo, ele faz parte da cultura pernambucana, faz parte da identidade pernambucana. E também faz parte da identidade nacional. Então, ao preservar um patrimônio material como o frevo, o Estado ele tem a tarefa de garantir, né, que essa dança continue a ser praticada. Né? Então, ele vai estimular e vai preservar os lugares onde o frevo ele é dançado, onde ele é praticado, onde é aprendido. Mesma coisa com a roda de capoeira. Tá? Você tem a feira de Caruaru, você tem também o ofício das baianas de Acarajé. Né? Então, você tem um conjunto de saberes, de práticas, que antes não eram considerados patrimônios e que passam a ser, a partir de um momento em que a sociedade, os estudiosos, se dão conta da importância deles para entender quem é o povo brasileiro e a sua caminhada, sua trajetória. Isso serve também para os outros países também. Como já falei, podem ter patrimônios nacionais, podem ter patrimônios locais, podem ter patrimônios mundiais. Né? Você pode conferir a lista de bens tombados, a lista completa, no site do IFAM. Né? Como já falei, é o órgão do governo, é uma autarquia, então é um órgão que tem regras internas próprias, mas que responde ao governo federal, que é responsável, né, por estudar e selecionar novos patrimônios. Claro que não é só eles que decidem, né? Você não vai ver o pessoal da IFAM acordando no dia e falou: eita, hoje eu tive a ideia assim do nada que isso aqui vai ser tombado como patrimônio. Não, como eu falei, existe uma disputa de grupos, né, dos inúmeros grupos sociais que a gente no país que a gente vive, para preservar as suas memórias. Uma da maneira de você preservar as suas memórias é tornando os lugares de memórias patrimônios, porque aí eles vão passar a ser protegidos pelo Estado. Tá? Então, existem inúmeras discussões, tá, sobre aquilo que deve ser tombado ou não, sobre aquilo que deve ser considerado patrimônio ou não. E até hoje a gente vê essas disputas na nossa realidade. Bom, no Enem você vai encontrar questões, né, que falem sobre a preservação da memória, sobre a necessidade de se proteger aquilo que faz parte da identidade de um povo. E você vai encontrar também questões, né, justamente falando sobre essa parte da cultura material e da cultura material. Então é bom você prestar atenção nessa diferença. A gente vai resolver agora uma questão do Enem de 2012. Nós temos aqui um texto, tá? A gente vai primeiro ler esse texto, depois a gente passa para as alternativas, ok? O que o projeto governamental tem em vista é poupar à nação o prejuízo irreparável do perecimento e da evasão do que há de mais precioso no seu patrimônio. Grande parte das obras de arte, até mais valiosa, e dos bens de maior interesse histórico, de que a coletividade brasileira era depositária, tem desaparecido ou se arruinado irremediavelmente. As obras de arte típicas e as relíquias da história de cada país não constituem o seu patrimônio privado, e sim um patrimônio comum de todos os povos. A criação no Brasil do Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, os FAM, que foi o nome original do atual IFAM, em 1937, foi orientada por ideias como as descritas no texto, que visavam: letra A, submeter a memória e o patrimônio nacional ao controle dos órgãos públicos, de acordo com a tendência autoritária do Estado Novo. Letra B, transferir para a iniciativa privada a responsabilidade de preservação do patrimônio nacional, por meio de leis de incentivo fiscal. Letra C, definir os fatos e personagens históricos a serem cultuados pela sociedade brasileira, de acordo com o interesse público. Letra D, resguardar da destruição as obras representativas da cultura nacional, por meio de políticas públicas preservacionistas. Letra E, determinar as responsabilidades pela destruição do patrimônio nacional, de acordo com a legislação brasileira. Vamos analisar alternativa por alternativa. A letra A fala sobre submeter a memória, patrimônio nacional, ao controle dos órgãos públicos, de acordo com a tendência autoritária do Estado Novo. Tá? De fato, como nós já vimos, os governos também eles estão relacionados com a criação e o apagamento de memórias. Eles também criam patrimônios, eles também criam aquilo que deve ser preservado, eles também fazem essa escolha. Tá? E, nesse caso, né, nós estamos falando de um contexto específico, que é o Estado Novo, tá? Que foi uma ditadura imposta por Getúlio Vargas a partir de 37, que ficou caracterizada, um dos seus como é que eu posso dizer, principais características foi justamente a criação de uma identidade do brasileiro como sendo um trabalhador honesto, tá? Que não leva uma vida de vadiagem, que não leva uma vida regada a vagabundagem, né? Se eu posso assim dizer.
E com base, né, nessa memória, né, nessa, nessa identidade, o governo vai lá e seleciona aquilo que deve ser preservado, aquilo que deve ser lembrado. Né? Mas nesse caso, o texto da gente ele está falando sobre preservar patrimônios, preservar obras de arte, né, bens de interesse histórico, né, que fazem parte da história do Brasil, que são necessários para entender quem é o povo brasileiro, quem é a identidade brasileira, e que por isso o Estado ele deve se ocupar dessa função de proteger. Tá? Então, nesse caso aqui, não está falando sobre um contexto específico, né, que é a tendência autoritária do Estado Novo, mas você está falando de uma maneira geral, de uma necessidade de proteger que vai além do tempo. Tá? Letra B, transferir para a iniciativa privada a responsabilidade de preservação do patrimônio nacional. Não, não é, porque ele está falando justamente que é obrigação do Estado. Né? É um projeto governamental, então não é uma tarefa privada. Né? Não constitui seu patrimônio privado, e sim um patrimônio comum de todos os povos. Então é de todos. Letra C. Definir os fatos e personagens históricos a serem cultuados pela sociedade brasileira de acordo com o interesse público. Isso é algo que os governos fazem bastante. Tá? Por exemplo, Tiradentes, né? Só aproveitando a ocasião, Tiradentes, ele hoje é visto como um herói, e a sua trajetória como herói foi construída pelo pessoal da República, assim que a República foi proclamada. Então eles precisavam de um herói, precisavam de símbolos nacionais, então eles utilizaram Tiradentes como um de seus heróis. Mas não é essa a alternativa que a gente quer. Letra D. Resguardar da destruição as obras representativas da cultura nacional, por meio de políticas públicas preservacionistas. Sim, essa é a alternativa certa. Tá? Porque você está falando que as obras não são patrimônio privado, e sim patrimônio comum de todos os povos, tá? Então ele está dizendo que isso aí é uma tarefa pública, uma tarefa do Estado. Tá? Até porque ele fala sobre a criação do Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que é um órgão estatal. Então essa seria a nossa resposta. Mas só por desencargo de consciência, vamos ler a letra E. Determinar as responsabilidades pela destruição do patrimônio nacional de acordo com a legislação brasileira. Não, ele não está falando em punir quem destrói patrimônios, quem depreda patrimônios, não, ele está falando da necessidade de preservar. Tá? Então, nesse caso, nossa resposta é a letra D. Tá? Vamos fazer mais uma questão para nós terminarmos por hoje. Aqui nós temos duas imagens. Na verdade, quer dizer, nós temos dois textos, dos quais um é uma imagem. É uma imagem, essa primeira aqui, de um luthier talhando um violão. Tá? Então você precisa ter cuidado para perceber aqui que o que você tem não é o violão em si que está sendo mostrado, mas é o hábito de fabricar um violão. E você vai encontrar no Enem muitas questões que lhe perguntam sobre cultura material e imaterial, e você precisa identificar o que está sendo mostrado ali na questão. Tá? Então nós sabemos aqui que isso aqui é um bem de cultura imaterial. Texto número 2. A eleição dos novos bens, ou melhor, de novas formas de se conceber a condição do patrimônio cultural nacional, também permite que os diferentes grupos sociais, utilizando as leis do Estado e o apoio de especialistas, revejam as imagens e alegorias do passado, do que querem guardar e definir como próprio identitário. Tá? Quando ele está falando aqui de eleição de novos bens, ele está falando justamente de quê? Dos bens imateriais. Porque, como eu falei, a princípio só se considerava cultura material como passível de ser tombada. Mas isso mudou quando passou-se a perceber que danças, que modos de fazer, que ofícios, que profissões também fazem parte da história de um povo. Então eles precisam também ser preservados. Tá? Então, com base nisso, vamos observar agora o enunciado da questão. O texto chama a atenção para a importância da proteção de bens que, como aquele que é apresentado na imagem, se identificam como. Letra A, artefatos sagrados? Não, não tem nada de sagrado aqui, não tem referência a nenhuma religião. Letra B, heranças materiais? Poderia até ser, você poderia pensar, se você visse o violão aqui bem grande, tá? E se você não soubesse dessa parte dos bens imateriais. Tá? Mas, levando em conta aquilo que a gente acabou de falar, a gente sabe que não, nós não estamos falando de bens materiais aqui. Tá? Letra C, objetos arqueológicos? Não, não é um bem arqueológico aqui, o violão. É um bem do presente, inclusive. Letra D, peças comercializáveis? Tá? Também não. Essas três alternativas aqui, na verdade, todas as alternativas aqui, essas quatro que a gente falou, dizem respeito à herança material, tá? A bens materiais, à cultura material. A única alternativa que diz respeito a um bem de cultura imaterial é a letra E,
que é um conhecimento tradicional. Que conhecimento é esse? O conhecimento de fabricar um violão. Tá? Então, portanto, essa é a nossa alternativa correta e é a resposta dessa questão. Beleza? Bom, pessoal, termino nossa aula por aqui. Bons estudos para vocês. Nos vemos no próximo momento. Tá? Fica aqui a reflexão, fica aqui um trechinho do livro de George Orwell, 1984, que fala justamente sobre o poder que o Estado, né, que o governo, que os governos possuem de alterar as memórias, de alterar as lembranças do passado, justamente para satisfazer projetos políticos do presente. Tá? Questões relacionadas ao poder. Nós, o partido, controlamos todos os registros e todas as memórias. Nesse caso, nós controlamos o passado. Não é verdade? Bom, fica aí como reflexão para vocês pensarem. O que é que deve ser esquecido, o que é que deve ser lembrado, quem é que deve fazer essa escolha, com que base essa escolha deve ser feita, tal. E no mais é isso. Estou à disposição de vocês. Quem quiser falar comigo, não entender alguma coisa, nos vemos no nosso próximo encontro. Até mais.